Gente, é isso aí mesmo. Essa é minha cara de decepção com o episódio de ontem de The Last of Us. Oi, 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 seja muito bem-vindo. Você está no canal Pipoca Crítica. Meu nome é Luciana Ligório e hoje a gente vai falar do último episódio da segunda temporada de The Last of Us. Tá bom. Vamos falar lá por que eu fiquei tão decepcionada. Gente, eu esperava um episódio de, assim, vingança nível, entendeu? Blaster máximo. Mas não, foi um episódio bem calmo, com muitas emoções, bastante carga emocional nesse episódio. Muitas, enfim, a gente vai falar aqui. Mas eu esperava que fosse um episódio bombástico, tá? É isso que eu imaginei. Mais uma vez, eu nunca joguei o jogo, então eu nunca sei o que esperar, eu não sei o que vem. Eu não vejo nenhum spoiler antes, porque eu gosto de ter aquele momento tchan ali. E sim, teve alguns momentos tchan nesse episódio, mas eu esperava que ele fosse um pouco mais quente, sabe? Tipo, com mais batalhas, mais emoção, enfim. Então, bora lá para esse resumo, né? Porque o negócio e também dar minhas opiniões aqui, porque... Enfim, agora é esperar a terceira temporada. O episódio, ele já começa com um pouquinho de uma carga emocional quando o Jesse tá ali, né? Tá cuidando da Dina, que tomou uma flechada dos serafitas ou dos cicatrizes, enfim, na perna. Ela tá sentindo muita dor, né? Obviamente, isso aí lá do... Vocês estão lembrados? Lá do 5º episódio, no finalzinho, ela tomou uma flechada na perna. No 6º, não, isso não foi tratado, porque foi sobre mais as memórias e tudo mais. Então, seguimos dando sequência ali ao episódio 5. Gente, foi uma cena tensa também. Começou um pouco tensa, mas tem uma curiosidade, né? Uma coisa que, curiosamente... A minha filha e eu estávamos comentando, não tinha nada com The Last of Us, mas tinha um negócio de flecha, de ataque de flecha, em que se uma pessoa... Por quê? A gente viu uma reportagem em que do nada, coisas do Brasil, né, coisas da terra Tupiniquim, uma mulher tomou uma flechada no braço dentro de um ônibus. E coincidentemente, a gente comentando sobre isso, acredito que foi no Pará, a gente comentou e eu falei assim, meu Deus, que situação, né? Já ouvi falar de bala, perdi uma flecha perdida, é algo assim que... Bom, e aí, gente, essa mulher teve que ser levada para o hospital. E a minha filha comentou comigo, porque ela tem vontade de fazer arco e flecha e tudo mais, e ela falou assim, mãe, você sabia que se uma pessoa tomar uma flechada, ela não pode puxar? Porque se puxar... então, por isso que tiveram que correr com essa mulher para o hospital, porque se puxa, né, ela vem rasgando tudo ali, isso pode causar ferimentos ainda maiores e tudo mais. Engraçado a gente ter esse comentário no decorrer do dia e à noite, quando a gente vai ver o episódio, aí a gente vai lembrar que a Gina tomou uma flechada lá no 5º episódio. E aí o Jesse fala com ela, olha, se eu puxar, pode romper uma veia, uma artéria, pior, e vem estilhaçando, gente. Você imagina que a flecha, assim, ela tem umas pontas, né? Então, ela entrou. Se você puxa, ela vem rasgando. Então, se você tomar uma flechada perdida, como parece que já tá virando uma coisa assim no Brasil, né? Aí não puxa, tá? Vá para o hospital. Ou, se for muito corajoso, no caso deles não tinha jeito, porque eles estão no meio de um apocalipse mesmo, não tinha como. Ele taca ali uísque, né, pra poder limpar e fala com ela, olha, não tem como eu puxar, vou ter que empurrar. Esse momento também é interessante, porque é a hora que o Jesse descobre que ele vai ser pai. Ele não descobre porque ela fala, né, ela simplesmente tem aquela visão ali e fala, olha, toma isso aqui, uísque. E ela fala, não, já falei que não. Então, gente, esse eu já falei que não aí, já realmente, aí ele falou assim, tem alguma coisa errada, porque essa menina não nega cachaça, né, por assim dizer. Mas aí ele falou, olha, tem alguma coisa errada, e aí beleza, consegue, empurra, faz o curativo e bora uma cena deles indo atrás do Tommy. Na conversa lá em que fala, não precisa ir e tal, vou lembrar pra vocês que a Ellie chegou lá do local e ela contou pra Gina porque que a Abby, o Joel, ela simplesmente foi lá e contou e falou, olha o que aconteceu e tal.
era por causa disso, porque eu era capaz de fazer uma cura. Vamos abrir um parêntese aqui, gente. No outro vídeo, eu disse que a gente não tinha certeza se era possível fazer uma cura com a Ellie. Mas o Neil Druckmann, que foi inclusive o diretor do episódio passado, daquele carregado de emoções e tudo, né, do Joel, ele falou que sim, era possível sim fazer uma cura com a Ellie, e que teria que tirar o sangue do corpo dela todo, mas que sim, seria feita uma vacina, o que torna essa decisão do Joel um pouco mais dramática, né? Porque, poxa vida, por que você não deixou matar uma menina que você mais conhecia, mas que tomou como filha? Você mal conhecia, mas tomou ela como filha ali, então você condenou a humanidade a um apocalipse ainda pior, né? Porque tudo que veio depois foi em consequência de não terem conseguido a cura ainda. Então, o Neil Druckmann, ele falou isso, ele falou assim, olha, sim, era possível fazer a cura. Gente, eu achava que ainda era uma coisa possibilidade, mas ele disse que sim, a cura viria através do sangue da Ellie. Bom, agora a Ellie e o Jesse vão sair atrás do Tommy, né? Vamos voltar aqui, concentrar. Atrás do Tommy, assim, mais ou menos, né? Porque o Jesse ia atrás do Tommy, mas a Ellie ainda queria encontrar a Abby. Lembra do negócio da roda, da baleia lá, que ela conseguiu fazer a Nora falar no final, que a Nora já estava virando, né? Naquele momento em que ela, também lá no 5º episódio, em que a Nora já estava ali totalmente infectada, porque ela entrou na zona B lá, no B2, e ela conseguiu falar só 2 palavras. A outra fez aquele, né, deu uns couro nela, enfim, você já entendeu, e falou, olha, fala onde ela tá. E ela só soltou 2 palavras, gente, roda e baleia. Bom, aí ele ficou com isso na cabeça e tá bom, vamos atrás do Tommy. Mas ela tava com aquilo na cabeça. Quando eles realmente encontram um local lá pra se abrigar, onde era o ponto de encontro, o Tommy não estava lá. E aí eles ouvem tiros e o Jesse fala, olha, é o Tommy, vamos atrás dele. Só que na hora que eles sobem em cima de uma livraria, eles sobem no telhado dessa livraria, tem a seguinte, ela vê uma roda gigante. E quando ela vê uma roda gigante, ela fala roda e mar, e ela fala baleia, então ela tá no aquário. Gente, ali a cabeça dela, que já estava meio intencionada pra isso, mas que talvez pensando em ir embora ou não, porque o Jesse, sim, ele se viu como pai e ele falou, eu vou tirar você, o Tommy, né, a gente vai sair daqui porque eu preciso salvar o meu filho. Gente, achei isso tão bonitinho, porque ele pensou no bebê, ele falou assim, não, a gente vai sair vivo daqui porque eu tenho que tirar o meu filho daqui. Então, mas ela não. Ela, por mais que ela ainda tivesse em dúvida com o negócio da vingança, tal, ali ela teve certeza. Ela falou, não, a gente vai atrás. E aí ela descobre que na votação lá, o Jesse votou contra ir atrás, né, do pessoal o Joel, e ela fica até decepcionada com ele, os dois se separam, e aí vem umas cenas assim, meu Deus, gente, é muito exagero. Eu sei, gente, que é uma ficção, né, obviamente, tal, se Deus quiser, né. Bom, mas enfim, e aí vem o exagero. Ela rouba um barco, muita dificuldade. Aí esse barco vira lá no meio da... Impressionante. Esse barco vira lá no meio da água e acontece um monte de coisas, enfim. Mas ela sobrevive, ela vai nadando até chegar lá na ilhazinha, né? Me pareceu uma ilha. Quando ela chega lá, ela dá de cara com um garotinho serafita. Gente, é um garotinho que deve ter uns 4 ou 5 anos, né? E esse garotinho, ele vê e sai chamar a galera. Fala, olha, tem um invasor aqui e tudo mais e tal. Eles pegam a Ellie, ela até chega a argumentar, olha, eu não sou um lobo, eu não sou um deles e tudo mais. Mas não adianta, gente. Ela fala com o garoto, fala com eles que eu não tô com eles, eu não sou um lobo. Mas o garoto, ó, se dane, faz um sinalzinho mandando cortar a barriga da Ellie. Que é o sinal pra vocês sabem, né, o que aconteceu lá, o que eles viram, bom, enfim. Aí eles, tem aquela cena da Ellie sendo puxada, né, pelo pescoço, se é que vocês me entendem, né, e quase indo de arrasta. A gente sabia que ela não ia? Sabia, né, mas a cena é bem dramática, assim, dá um sustinho na gente, os pezinhos ali levantando do chão, né, pendurada pelo pescoço, dá um negocinho na gente, assim.
Mas eu fico impressionada com a força de vontade da menina pra ela simplesmente se vingar, né, galera? Simplesmente uma coisa assim. A menina caiu lá no mar, perdeu o barquinho dela, foi a nado, chegou lá, ainda foi arrastada pelo pescoço para cima, quase indo literalmente de arrasta, mas ela quer se vingar, né? Ela encontra lá um buraco por onde ela entra, numa janela, e ela encontra ali a Mel e o Owen. Gente, eles estão ali discutindo onde que a Abby tá, o que vão fazer e tudo mais. E aí vem outra cena que foi de partir o coração. Enfim, e essa cena, galera, que foi de partir o coração, só quem é mãe de verdade consegue entender, né? Porque o que acontece? Eles começam a discutir. Até então, a gente nem sabe como que eles estão e tudo mais, mas a gente sabe que eles estão falando sobre a Abby, eles não sabem onde ela está. Vamos voltar um pouquinho e falar que também o sargento Isaac está procurando por ela, né? E ele tá nervoso, ele falou assim, olha, nós temos tantos soldados como fulano, tantos como ciclano, tantos como Owen e tal, mas nós só temos uma Abby. Isso mostra a importância da Abby naquele grupo. Eu não sei explicar ainda se é porque ela luta demais ou se é porque ela sabe muito, mas eu imagino que seja pela força de liderança dela. Então ele vê nela alguém, olha, eu posso morrer essa noite, você também pode, falando com uma outra moça também lá bem forte, né? Até a médica, né, que perdeu o filho. E ele fala assim, olha, mas se a Abby, né, se a gente perder a Abby, quem é que vai liderar esse exército? O cara tá pensando, se ele morrer, gente, ainda tá pensando no domínio, né? É impressionante como esse povo tem uma sanha por poder, né? E aí, então, lá na frente, nesse momento em que a Ellie encontra o Owen e a Mel, eles estão conversando sobre a Abby. E ela tá só com uma arminha lá, gente. Ela tá com uma arma e ela tenta rendê-los. O cara ela fala assim, olha, vocês vão mostrar pra mim aonde a Abby tá. E eles estavam falando exatamente que eles não sabiam onde ela estava. Mas a Ellie tá cega na coisa da vingança dela. E aí, eles falam com ela assim, olha, a gente não sabe onde ela tá. Falou assim, não, vocês vão me mostrar no mapa. E depois o outro vai me mostrar. E se vocês mostrarem errado, vocês vão morrer. O cara ainda fala, olha, não, de qualquer jeito ela vai matar a gente. E ela fala, não, eu não sou igual a vocês. Gente, ela ainda tá achando que ela não é igual a eles com o que ela fez com a Nora. Quer dizer, meio que assim, né, gente? Já deu uma passadinha do limite da vingança ali. Por que eu disse que eu queria um pouco mais de vingança? Justamente porque ela tava com essa sanha, né? E tudo mais. Ela falou pra Nora, não tô nem aí. Ah, você não quer saber o que ele fez? Eu não tô nem aí, eu não ligo. Mas, depois disso, ela pensou. Ela começou a voltar a ser a Ellie, digamos, boazinha. Não, uma Ellie mais normalzinha, assim. Mas ela tá nesse conflito interno, né? Faço, não faço, vingo, não vingo, eu caço essa Abby ou não. Mas ao mesmo tempo que ela pensa que não e olha pra Gina, aquele olhar ali de fala, pô, ela tá grávida, realmente a gente tem que ir embora. Ao mesmo tempo, na hora que ela vê a roda, ela fala, roda, baleia, a Abby tá ali, eu tenho que ir lá, enfrenta o mundo e chega nesse momento. Então, assim, ela tá completamente confusa, né, nesse momento. Mas ela fala, não, eu não vou matar vocês, eu não sou igual a vocês. Mas o cara tenta atacá-la, o Owen, ela, lógico, né, pra se defender, ela dá um tiro e esse tiro passa de raspão no pescoço da Mel. E a Mel cai. Depois de alguns segundos ela percebe que ela foi atingida, a gente começa a ver, né, que realmente ela foi atingida no pescoço, ali na veia jugular dela. Bem dramática essa cena. E ela cai no chão e a única reação que ela tem, ela fala, eu tenho 30 segundos, por favor, levanta, a gente mostra a barriga, ela tava grávida. Gente, que dor no meu coração. E ao mesmo tempo ali, aquele momento, ele é muito emocional, porque a Ellie, ela fica assim, totalmente perdida, porque ela tá com aquela coisa do eu vou ser pai, né, enfim... Ela sabendo que a Gina tá grávida e todo aquele choque emocional vem nela assim. E a Bella Ramsey, ela tem feito muito bem esse papel nos momentos dramáticos, né? Ela consegue te passar essa dor que ela tá sentindo. E ao mesmo tempo o desespero, ela fica desesperada, porque a mulher, ela pega uma faca e corta, e a mulher fala, na transversal, fundo, e ela é mais do que você imagina.
Gente, eu não me imagino fazendo um parto cesárea em alguém sem anestesia, sem nada. Eu não consigo imaginar eu cortando uma barriga, porque, primeira coisa, será que não vai machucar o neném? Será que não vai passar do ponto? Será que eu não vou rasgar essa mulher errado, gente? Só quem acompanha uma outra série apocalíptica, The Walking Dead, sabe um momento difícil que foi para as mamães assistir a Lori pedir, pelo amor de Deus, salva o bebê, que era a Judith. Então, quando você vê aquela cena, quem passou por aquele trauma já começa de novo ali. E eu senti isso, gente. Eu senti esse trauma, né? Eu falei, meu Deus do céu, outra vez eu vou ver uma cena dessas? Mas não, gente. A Ellie não consegue fazer a abertura, a incisão. Eu acho que passa tanta coisa na cabeça dela daquele momento, porque ela fala, essa mulher tá indo embora, quem vai cuidar desse neném? Mas ao mesmo tempo em que ela fala assim, me ajuda, como que eu faço? Mas ao mesmo tempo ela fala, o que eu vou fazer com essa criança? Então, ela toma a decisão de não fazer a incisão. Mas o momento em que a mulher, a menina, a Mel, ela tá ali falando, já tirou? Já tirou? Em que a Ellie percebe que ali não adianta mais, ela simplesmente deixa aquilo e ela vai embora. Passa para uma cena que agora outra parte bem dramática, ela conversando com o Jesse e o Jesse falando ali com ela, olha, talvez eu nem quisesse ir atrás de você. Porque o Tommy e o Jesse salvam ela ali naquele momento, retiram ela daquela situação e levam de volta para o teatro, que dali eles vão embora. Ele chega a falar com ela, o Tommy, né? Fala, olha, então acho que você pode viver com isso, porque... mas a Abby ainda tá viva. Mas você pode viver com isso? Gente, porque essa vingança sua já deu. Ele quase tava falando isso. Olha, isso aí já passou de todos os limites seu e emocional e tudo mais. E ela fala, eu vou ser obrigada a viver com isso. Ao mesmo tempo que ela queria que a Abby, ela tenha a vingança dela, ela decide... Ela fala, não, então eu vou embora porque eu vou ter que viver com isso. E aí, em um outro momento muito emocionante... O Tommy vai arrumar as malas e ela fica com o Jesse e ele fala, olha, talvez eu nem quisesse vir te salvar. Talvez o Tommy tenha me obrigado, né? Mas ela fala, mas e aí, ele te obrigou ou não? E ela fala, não, ele não me obrigou, porque eu acredito que se fosse comigo, você também iria até os confins da terra pra me salvar. Ai, gente, foi muito bonitinho. Ela fala que sim, mas aí, de repente, um som de tiro e toda aquela confusão acontecendo e aquela... barulho, ela e o Jesse saem correndo e quando o Jesse chega na porta do teatro, ele toma um tiro. Galera, que choque. Mais uma vez, lembrando que eu não sei nada do game, que eu não pego nenhum spoiler. Gente, que choque que eu tomei. O Jesse morreu. Ele foi de arrasta, assim, do nada, em segundos, né? E o episódio termina... a gente vendo aquilo, a Abby descobrindo quem era a Ellie, né, que tava atrás dela, descobrindo que era a menina da cura, mas ela fala com ela, eu deixei você viva e você desperdiçou, pá, um tiro escuro. Respira, gente, porque eu não entendo nada do jogo. E eu falei, como assim? Que ela grita não e toma um tiro? Bom, corta dessa cena e a gente vai pra uma cena do dia 1. Lembra que em Seattle, toda hora tá falando Seattle? Dia 1, dia 2, dia 3. Mas aí mostra a Abby, né, o cara acordando ela e falando que o Isaac tava atrás dela, que era pra ela levantar e falar com ele, não demorar. E aí tem um foco ali na Abby. Na Abby porque, até onde eu estudei, a Abby será um dos personagens mais importantes da terceira temporada e talvez tenha que ter uma quarta para conseguir dar um fim nessa história de forma, né, concreta, de forma que seja legal para os fãs. Mas deixa aí o seu comentário, o que você achou desse episódio, o que mais mexeu com você e o que é que você espera para a terceira temporada. É isso, galera. Beijos, fui!